Olá, seja bem-vindo, boa tarde. Meu nome é Lucas Cunha, sou associado Curitiba, assim como você que deve estar assistindo. Também sou apoiador aqui da Chape Eternamente Coxa, esse é o nosso segundo podcast. Nós estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre a nossa Chape, sobre os projetos que nós temos aí nesse ano de 2025, 26, 27, em torno do Curitiba. Hoje a gente está com a presença ilustre aqui de mais duas pessoas maravilhosas que compõem o nosso G5. E que abrilhantam, né? Deixa a gente mais feliz, inclusive, aí de saber que tem pessoas desse gabarito que não só tem currículo para mostrar e para ajudar a gente nesse momento, mas também que substanciam o nosso Curitiba com pessoas que realmente vão fazer e tenho certeza que vão ajudar a gente nesse movimento associativo. Também trazemos aqui a Mariana Líbano. A Mari é nossa presidente, né? Nossa primeira presidente, se Deus quiser, a partir do dia 27/12. Você que não sabe ainda que dia 27/12, uma sexta-feira, não esquece. Nós temos uma convocação, né, no dia 27, para votação aí da Chapa Eternamente Coxa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço aí a presença de vocês mais uma vez aqui junto com a gente. Queria iniciar aqui já indagando, né? Agradecendo, principalmente por tudo que a gente está contribuindo junto com o pessoal. E apresentar, primeiramente, Guilherme Stival, né? Junto aqui com o Daniel Ferreira. Então, nós temos aí os nossos vices, né? Acho que é bacana a gente deixar a par eles. E eu queria começar pelo Guilherme mesmo. Apresentar, Guilherme, dá seu parecer aí, explica para a torcida quem é você. Acho que a gente vai contribuir bastante hoje nesse conteúdo mais ou menos informativo, né? De quem é o Guilherme, o que o Guilherme faz, e o Guilherme pode contribuir com a chapa. A gente vai debater bastante hoje sobre isso. Guilherme, a bola tá contigo. Excelente. Obrigado a todos aí. Mari, Dani, Lucas, vamos para cima. O trabalho é esse. E a gente quer justamente fazer um Curitiba melhor dentro das nossas possibilidades, mas principalmente desenvolver e pautar novas ações aí pro Curitiba. Show. A minha trajetória, ela começa... Bom, falar de Curitiba, eu venho de um berço coxa branca, né? A minha mãe, uma ilustre torcedora coxa branca. Meu avô, torcedor coxa branca, apoiador. Tenho muitas lembranças do meu avô junto ao Curitiba. E isso me tornou uma pessoa que fez correr sangue verde e branco nas veias. Isso eu não tenho dúvidas. Todas as pessoas sabem dessa minha paixão pelo clube, paixão pelo futebol e principalmente paixão pelo esporte. Razão essa que me fez trilhar aí ao longo dos últimos 20 anos dentro da educação física. Me especializei em áreas pouco especializadas para profissionais de educação física, pensando nessa forma, porque todo mundo volta para o esporte, para a musculação, qualidade de vida. E eu fui para um outro segmento, que era um segmento de estudar como que se dá a formação profissional dessas pessoas. E aí a gente trabalha eu estou dentro do ensino universitário, eu sou professor universitário já há 20 anos, desenvolvi ao longo desse tempo vários trabalhos de conclusão de curso, muitos deles voltados com atletas de futebol, ex-atletas de futebol. Um que eu posso destacar aqui que foi muito marcante foi com o Duca, Carlos Eduardo. Ele infelizmente veio a falecer naquele voo da Chapecoense, ele era auxiliar técnico do Caio. E o trabalho que ele fez foi um trabalho que eu acho que traz muito contexto dentro do Curitiba, que ele trabalhou com a perspectiva dos atletas em fase final, que eles como que eles viam a migração. Mas ao longo desse tempo, dessa trajetória, a gente falou muito sobre metodologias de trabalho, perspectivas de treinamento, enfim, tudo que está relacionado ao futebol. Então, eu tive alunos como o Rafael Veiga, o Marcos Skavinski, o próprio Duca, enfim, e muitos hoje desses alunos estão dentro do cenário do futebol. Então, a minha vida dentro do ambiente universitário sempre teve voltada à relação ao futebol. E também, em paralelo a isso, eu desenvolvo projetos fora, projetos esportivos, a nível nacional, e que eu vejo também que pode alicerçar muitas ações para a nossa associação. E depois a gente vai explorar até um pouco mais isso. Dentro dessa perspectiva, eu faço mestrado na área profissional, faço algumas especializações, trabalho no ensino superior, fiz a gestão da instituição por 2 anos, então fiz a parte toda administrativa, cuidei ali de mais de 20 mil alunos, de 170 professores, 200 funcionários, folha de pagamento, enfim, tudo que estava relacionado à parte administrativa, que foge um pouco do perfil exatamente de um profissional de educação física, né? Então ela dá essa magnitude diferenciada para a minha formação. E eu falo isso, sem sombra de dúvidas, para você que está ouvindo a gente, me conhecer e saber um pouco de quem eu sou, né? E nesse propósito, Curitiba sempre num pano de fundo, participando de jogos, acompanhando, e a gente vê o que aconteceu aí
recentemente, que foi a oficialização da SAF, algo muito novo aqui no Brasil, mas que em outros países isso já vinha acontecendo. A gente já tinha um movimento de clubes que estavam fazendo essa transposição administrativa e que a gente agora vê com surpresa aí, infelizmente uma surpresa ruim, né? Porque agora saem os últimos números aí, infelizmente o Curitiba ele perde valor de mercado nos últimos 24 meses, algo que na minha perspectiva, quando você traz uma SAF, é justamente o oposto, né? É alavancar a marca e não ter um decréscimo. Mas, enfim, são situações que a gente vai poder explorar aí na sequência e acredito eu que com a nossa chapa sendo eleita, a gente vai trabalhar firmemente nesse propósito. Principalmente a valorização da marca, né? De acompanhar a valorização da marca e não pensar apenas num clube de futebol. Sim. Pensar numa marca Curitiba que é muito forte, que tem um engajamento muito grande na cidade de Curitiba. E é nesse sentido que eu venho para contribuir, para trazer um pouco da minha expertise, de forma muito humilde, mas com a certeza de que a gente pode desenvolver um bom trabalho aí frente à Associação do Curitiba. Show de bola. Com certeza. Eu acho que só complementando, né, o papel da associação, para além da fiscalização, para além da cobrança, ele é justamente ter o cuidado com o Curitiba, com a marca Curitiba, com a história do Curitiba. Porque, querendo ou não, a SAF que comprou, ela não entende direito o que é o Curitiba, o que é essa torcida, o que é ser o Coxa Branca. Então, eu acho que, para além da fiscalização, a cobrança do contrato, o papel da associação é muito esse. É o zelo pela marca Curitiba. A gente realmente cuidar daquilo que é pelo que nós somos apaixonados e temos esse amor incondicional. Eu tenho um pensamento muito claro nisso, no que a Mari fala. Num processo administrativo, o que você pensa de uma empresa? Ela dê lucro. É isso que você pensa. Exatamente. Então, você não está movido por paixões ali, em alguns casos. Mas aqui no caso Coritiba, você tem uma mobilização de uma torcida que é muito grande. E que você não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Lógico que a gente tem um investidor, o investidor olha para a marca, ele também vai querer o crescimento da marca. Mas no final das contas, ele quer que essa marca dê lucro, dê resultado. E a questão, assim, a gente fala sempre no direito da função social do clube, né? Exato. Quando a gente coloca a função social realmente cultural, administrativa, a parte associativa de trazer a pessoa que às vezes realmente não tem acesso à informação, tem acesso ao clube, a conhecer a história do clube, ter esse acesso junto perante a associação. A SAF, quando vem, ela vem realmente justamente para ganhar o dinheiro, o lucro, e tá tudo bem, né? Desde que fazendo um bom trabalho, vida que segue. Mas não podemos deixar esse pertencimento do torcedor de saber que ele faz parte de um clube, não de uma empresa. Então unir, e acho que esse é o propósito que a gente tem feito. O pessoal fala muito de a gente bater na SAF. Não, a gente tem que fazer com calma e entender o que eles querem. E eles precisam entender o que a gente quer. Perfeito. Nós conhecemos o Curitiba há 115 anos. Eles estão chegando agora há 1 ano e meio, 2. Eles precisam entender o que está acontecendo aqui. E acho que ninguém melhor do que explicar. Mas eu acredito que eles já começaram a perceber o tamanho da torcida. Eu tenho a plena convicção e a certeza disso. Daniel, vamos lá. Daniel Ferreira, nosso quinto vice aí, está junto com a gente. É um prazer estar com você, um estudioso, um cara inteligentíssimo, o qual eu já conheci há um tempo. E que assim como você, assim como a Mari, assim como o Espeto, assim como todos os outros que compõem a nossa chapa, Bettenhauser, principalmente, que eu tenho um carinho muito especial, mas queria que você apresentasse, falasse, contasse um pouco da tua trajetória. Eu acho que é importante você salientar justamente o estudo da SAF, que a gente sempre comenta, o que é muito novo para alguns, para você talvez não seja tão novo. Boa tarde. Então, olá a todos, meu nome é Daniel Ferreira, ou Daniel Vinícius Ferreira, conheço muita gente da torcida, né? Vim a conhecer muita gente também a partir do movimento coletivo curitibano, né? Eu conheci muita gente muito compromissada com o clube, gente muito capacitada para ajudar o clube. Isso aconteceu esse ano, né? E assim, mas talvez para o grande público, né? A dimensão do Curitiba é muito grande, é um clube de multidões, né? Talvez eu não seja essa pessoa pública que as pessoas conheçam, então é importantíssimo fazer essa apresentação. Bom, a minha ligação com Curitiba, ela vem de família, né? A minha família toda é coxa. Eu não sei exatamente qual foi a primeira vez que eu fui ao estádio, certamente foi muito criança, muito novo. Eu lembro, assim, eu tenho lapsos de memória que o primeiro jogo que eu fui foi um Curitiba e Flamengo, em 89, o estádio estava lotado. Eu lembro que eu fui com meu pai, né? A gente acabou saindo no meio do jogo, ele não deve ter gostado muito, eu não conseguia ver o jogo, né? Tava no primeiro anel, as pessoas de pé, eu não conseguia ver, então, para mim, a gente acabou indo embora. Mas enfim, a partir dali eu começo a ter lembranças do Curitiba, né? E aí vem a década de 90, né? Um período muito difícil, aquela primeira metade, um período muito duro na história do Curitiba. O Curitiba estava na segunda divisão
Então, mas aí chega 95, né? O Curitiba efetivamente consegue voltar à primeira divisão do futebol. E aquilo para mim marcou demais. Porque ali eu começo a ver o Curitiba entrar no cenário nacional. Ele resgata o seu status, né? O Curitiba é um clube forte, regional, um clube hegemônico regionalmente e tem um status esportivo, né, um clube respeitável nacionalmente. Só que até então eu não tinha visto isso. Eu começo a ver o Curitiba com aqueles clubes que eu só assistia na TV jogar e ganhar desses clubes. Então, para mim foi um marco, né? Falar, olha só, eu como torcedor do Curitiba posso ser uma pessoa, né, que aparece na TV também, né, nesse sentido. Então ali eu comecei a ter a dimensão, o estádio lotado, jogando com São Paulo, jogando com Flamengo, estádio lotado, time ganhando, então ali eu entendo o que é o Curitiba, né? E assim, eu começo a ir no estádio, ter essa vivência de torcedor, né? Ir ao estádio a partir de 2002, porque nesse momento o Giovanni Dionedes ele assume, foi um momento muito difícil também, economicamente para o Curitiba, e ali é criada uma carteirinha. Eu lembro que eu e alguns amigos fomos fazer isso, pagavam R$1 nessa carteirinha e você tinha acesso assim ilimitado. Você podia ir em qualquer jogo, ia do Paranaense, ia no Brasileiro. E eu começo a ir, todos os jogos. Curitiba e um grande time estava eu lá. Curitiba e não sei quem estava eu lá. Então começo a ter essa vivência intensa com o clube, né, de ir em todos os jogos. O que é muito diferente de você só torcer, né, e não ir ao estádio, é muito diferente. Então começo a ter esse sentimento muito forte de pertencimento. E aí virei sócio do Coxa, né, depois, e desde então sempre acompanhando, né, algumas vezes mais, outras, né, não tanto, mas sempre indo aos jogos e sempre acompanhando mais intensamente. E assim, essa relação intensa com o clube, né, ela também vai impactar na minha vida profissional, porque por causa dessa ligação com o futebol, vinda do Coritiba, né, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Paraná, e no curso de História surge um grupo de estudos de futebol. Esse era um grupo interdisciplinar, a gente tinha lá gente da educação física, né? De gente da ciência esportiva, gente da sociologia. Uma época teve um pessoal do direito esportivo lá, acho que um pessoal até depois estagiou no Coxa, trabalhou, não lembro. E assim, a partir dali eu começo a me aprofundar muito sobre o estudo acadêmico do futebol, né? A partir do campo da história. É um estudo interdisciplinar, mas você parte desse campo da história. Eu sigo no mestrado, né? Sigo estudando, inclusive no mestrado estudo ali a década de 80, o título brasileiro do Curitiba, né? Nesse contexto. E no doutorado eu acabo conseguindo uma bolsa para Barcelona, né? Então eu vou estudar lá na Universidade Autônoma, vou estudar o caso do Barcelona, né? E vou estudar também o caso do Espanhol, que é o clube menor lá da cidade. E assim, estudar esse contexto de transformação do futebol, né? Que ali a gente pega... Na história a gente periodiza a globalização, né? Tem gente que diz que a globalização começa, sei lá, desde os primórdios da humanidade. Mas enfim, existe uma corrente que diz que década de 70 ali é um período, se não é o começo, é um período da globalização. Uhum. E é nesse momento que o futebol se transforma demais, né? A partir ali das televisões, já a década de 80, década de 90, tem o caso da Lei Bosman. Enfim, são alguns aspectos que começam a se relacionar e o futebol se transforma numa grande indústria, num grande negócio. E é isso que eu fui estudar lá. E aí, mais ou menos por essa época, também eu acabo fazendo um curso de marketing esportivo na Johan Cruyff, que é um curso lá de Barcelona, né? Ele tem sede lá em Barcelona, é ligado ao clube. E agora, mais recentemente, eu estou terminando o curso de governança, né, na CBF Academy, que é um tema central hoje, né, para se falar de clube-empresa, de SAF, de venda de clubes. Então, hoje é um tema muito central e muito recorrente. Inclusive, entra muito nesse aspecto que vocês estão falando, né, porque o futebol... O tema da governança ele é novo, né? O tema ele é da década de 80 mesmo, ele vem do mundo corporativo e vem da esfera pública, essa discussão que é a governança. Ele começa a entrar no futebol muito nos últimos 10 anos, né? Talvez nos últimos 5 anos. Só que tem um aspecto muito, assim, muito peculiar do futebol, que é a dimensão social. Uhum. E uma empresa não... Claro, a empresa tem um impacto social, né? Existem, sei lá, programas de responsabilidade social, etc. Mas um clube, a sua existência, ela é pautada pela dimensão social. Então, existe, inclusive, uma reconfiguração e um pensamento de como desenvolver o que é a governança dentro do futebol. E assim, voltando para o Curitiba, né? Essa trajetória minha, né, me ligou também, me reforçou, né, essa relação com o clube. E hoje eu me sinto parte de um movimento que é muito maior, né, que a gente vê se expandindo hoje, que ao mesmo tempo é de muita preocupação com o que está acontecendo com o Curitiba, né?
e ao mesmo tempo, assim, de insatisfação com respeito do que é o status do Curitiba, com o que é a dimensão do Curitiba. E esse movimento está se expandindo, ele se expressou, por exemplo, através do coletivo curitibano, tem se expressado, por exemplo, numa votação massiva contra uma tentativa aí de aprovação de um estatuto. E chegou a hora desse movimento, que representa muito da torcida do Curitiba, ele alcançar um lugar institucional. Isso por 2 motivos. Primeiro, para mostrar para a Tricorp e para a SAF realmente a dimensão do Curitiba, porque eles não entenderam ainda. Né? E segundo, para realmente tornar a associação um lugar dessa expressão do que é o Curitiba como comunidade. Porque a associação hoje não é essa expressão. E já há algum tempo não é essa expressão. É claro que lá existem torcedores do Curitiba, mas eles representam talvez ali uma parcela pequena do que é o Curitiba. O Curitiba na sua plenitude, como comunidade, ele não está representado hoje na associação. Então eu me sinto parte desse movimento, fico muito honrado de ter essa oportunidade de fazer parte do G5, mas sinto e tenho certeza disso que sou parte de um movimento muito maior. É o sentido de reforço, né? A gente olha hoje até a questão da venda da SAF, né? Eu acho que o estudo que deveria ter sido feito antes com a torcida, análises prévias, para saber o que o torcedor acha e tal, teria um pouquinho mais de segurança, ou traria realmente mais segurança. E essa votação expressiva que a gente teve da venda do clube, eu senti não, falo por mim mesmo, não enganado, mas eu acreditava numa coisa e estão se mostrando outra. E no caso dessa divisão, dessa cisão dos 90% e os 10%, fica muito claro que a associação ficou deixada de lado. E aí a gente volta no esquisito de pertencimento. Nós, como sócios do Curitiba, nós vamos mostrar o que para a SAF enquanto administradora e nós vamos nos reforçar, no caso, como associação, de que forma? Um dos temas que eu acho que seria bacana a gente introduzir, inclusive, é o fortalecimento da associação. Mari, queria que você explicasse, até conversasse com a gente, e gostaria também que você contribuísse, porque o Guilherme eu sei que tem certa experiência nisso, esse reforço esportivo voltado para a associação, para 2 motivos principais. Primeiro, que é o que o Daniel realmente falou, reforço da cultura, do social, tá? De trazer o pertencimento do torcedor, saber o que ele está fazendo, por que o Curitiba tem uma função ali na região do Alto da Glória, não somente histórica, mas cultural, como o Curitiba mudou a cidade, por que o nome de Curitiba é Curitiba, ou é Curitiba e não Coritiba, e as pessoas ficam nessa discussão, e porque realmente precisam entender. Às vezes nem o próprio Coxa Branca entende. Então, essa elucidação, essa memória do Coxa Branca precisa estar muito bem ligada ao futuro da associação através do pertencimento e também de recursos. Para trazer recursos à associação, a gente não tem outra forma senão explorar a atividade econômica. E eu queria saber de vocês justamente isso. Como que a associação vê agora na gestão de vocês essa tentativa de trazer para a associação recursos, de que forma, se existem esportes, qual a possibilidade que vocês encaram isso. E eu queria que vocês explicassem mais ou menos aí, só para a gente conseguir entender, e no caso o telespectador que está vendo lá, conseguir compreender essa noção e essa ideia. Lucas, a associação hoje, pelo que eu entendi até agora, porque o contrato e toda a negociação ela é muito obscura, né? A gente fica muito no plano assim, se ouviu dizer, diz que o que a gente sabe efetivamente, a associação recebe R$40 mil mensais a títulos de royalties da SAF. Porém, esse valor ele não é o suficiente para manter a associação funcionando. Se divulgou essa semana o Relatórios, né? O relatório falando que ainda faltaria 36 mil, 34 mil para a conta da associação fechar no mês. Aí a gente fica pensando, mas o que a associação precisa? Aí a gente pensa, precisa da secretária, precisa do jurídico, precisa do contador, precisa talvez de mais algum outro tipo de recurso para você gerenciar tudo isso, então sistema, né, para você ter segurança nos sistemas que você vai utilizar. E de que forma eles pensaram em conseguir angariar essa verba a mais? Seria através de uma mensalidade, que já falamos aqui, já nos posicionamos que é absurda, de R$120 mensais. Primeiro, é absurda por conta do valor. Segundo, porque hoje a associação ela não traz benefício nenhum para o torcedor. Então, assim, você seria sócio simplesmente para participar da vida política. E terceiro, porque ela ainda restringe mais ainda o torcedor à vida política do clube, né? Você deixa ali de novo o clube nas mãos de poucos, nas mãos da elite, e de fato você afasta o torcedor, o povo coxa branca, a maior parte do seu povo coxa branca,
com esse valor de mensalidade. Você acaba criando ou reforçando uma barreira histórica no Brasil, né? Na verdade, muitos clubes têm essa barreira das associações representarem, na verdade, apenas uma elite, né? O que acaba não refletindo. Mas alguns clubes no Brasil já romperam essa barreira. Inclusive, o Curitiba começou a romper essa barreira lá no começo dos anos 2000, né? Quando criou aqueles planos de sócio-torcedor, então que expandiu ali o direito ao voto. Mas hoje, por exemplo, a gente pode citar o Bahia, né? O Bahia que passou por um processo de democratização ali Ele teve uma experiência muito ruim também com empresa lá no início dos anos 2000, quebrou, foi para a terceira divisão, Bahia e Vitória. E ele voltou, né? Teve essa experiência, e aí acho que em 2014 aprovou-se um novo estatuto, um estatuto bem democrático. Inclusive lá tem algumas coisas bem interessantes, a votação do deliberativo é separada do administrativo, e essas barreiras econômicas elas foram muito rebaixadas. Tanto que é R$20, se não me engano, né? Hoje, após a separação, inclusive da SAF, né, que é agora o Grupo City, é R$20 a associação. E existem movimentos dentro do conselho, por exemplo, existe lá o conselho, a Comissão das Mulheres, existe uma preocupação muito forte, porque eles têm essa experiência já, e assim, não tem como dizer que não está dando certo. O Fortaleza é outro clube que também teve essa iniciativa, acho que foi agora de 2023, que tem um estatuto democratizado. E hoje, na governança, né, no tema da governança dentro do esporte, por exemplo, você pega instituições, aqui no Paraná a gente tem referência, Universidade do Paraná, um grupo de estudos na Universidade do Paraná que estuda isso, e você tem grupos fora, por exemplo, o Play the Game, a democracia é central, é um pilar central da governança, é a participação das pessoas. Então, isso faz fortalecer essa questão do pertencimento que a Mari está falando. Do pertencimento e da representatividade, né? Sim. Você, por exemplo, criar comissões, né, com mulheres, criar comissões com pessoas da torcida organizada, que seja, para você discutir, por exemplo, um patrimônio do clube, né? Vai mudar o estádio, vai diminuir capacidade, não vai diminuir, mas a gente precisa de um lugar dentro do estádio que não tenha cadeira, porque a torcida organizada, ela se faz, né, nesse chão, sem um atrapalho realmente da cadeira, a galera quer pular, quer curtir, exatamente. Então, assim, por que a gente precisa ter essa representatividade? Por que a gente não pode restringir a ponto de que fique restrito a poucos? Porque esses poucos não representam o todo, né? Então, quanto mais torcedores a gente tiver dentro desse núcleo, é importante. Mas, assim, para além disso, né? Tudo bem, a gente precisa estruturar alguma coisa que seja mais próxima, igual a do Bahia, né? Um valor que realmente que não haja barreira econômica, condizente, né? Isso, que não haja uma barreira econômica, mas a gente também precisa pensar em expandir a associação, porque isso a gente pode, né? A associação pode hoje entrar em, por exemplo, firmar parcerias ou criar os seus outros times de outros esportes, né? Um futsal, que é um esporte que está crescendo no Brasil, um futsal, que ela é uma modalidade super tradicional aqui no nosso país, mas o coxa não tem essa modalidade, né, ali dentro. O basquete, o futebol americano, que já é uma parceria muito legal que o Curitiba tem com o Crocodiles, mas firmar de uma forma que, a associação possa efetivamente estar dentro disso, divulgar isso e com isso promover ainda mais a cultura coxa branca. Eu acho que o Guilherme pode falar um pouquinho mais desses outros esportes que... Antes de abordar, eu gostei muito da fala e pegar dois aspectos, um da Mari e um do Dani. A Mari fala da gestão da associação, isso é importantíssimo de falar. Hoje, o modelo de gestão da associação é um modelo privativo, ele não é um modelo aberto. O que eu quero dizer com privativo e aberto? Privativo porque quem vai fazer parte da associação são aqueles associados que vão desempenhar o valor para cobrir o valor suposto aí que estão falando de R$76 mil mensais. Quer dizer, vem 40 de royalties, 36 é o remanescente. Quer dizer, vai cair nas costas de quem? Dos conselheiros, dessas pessoas que vão fazer esse microcosmos, sabendo que o Curitiba é uma massa de pessoas dentro da cidade de Curitiba, região metropolitana e Paraná. Então, o primeiro ponto é esse. A gente tem que desmistificar esse ponto. E aí eu complemento justamente com o que o Dani falou. O Dani falou bastante de governança. A governança ela é fundamental em qualquer processo administrativo, mas principalmente dentro de qualquer processo administrativo, você também tem que ter a integridade.
se você não tiver integridade, que ela é feita com transparência. Hoje fala-se muito da integridade nos processos das apostas, as bets, né? Tivemos um caso recente dentro do nosso clube e que a gente percebeu exatamente a falta da integridade. Então se discute muito hoje em ambiente acadêmico a questão da integridade e como que isso vai refletir lá na frente, justamente na percepção, nos pilares e no desenvolvimento. Com esses dois aspectos, a gente fala exatamente da associação. A associação ela tem que ser não autogerenciável, mas ela tem que ser autossustentável. A partir do ponto de que a torcida inteira, todas essas pessoas que torcem para o Curitiba, têm que fazer parte desse processo. E aí a integridade vem justamente num processo de transparência. Não deixar isso escuso a uma casta pequena que está lá dentro do conselho hoje. Isso tem que ser aberto, tem que ser desmistificado. Quem é torcedor, torce para a marca. Vai torcer para a marca. E eu insisto na marca justamente por quê? Porque nós temos hoje a exploração comercial muito grande em diversos esportes. Hoje o futsal, a Mari bem colocou, é uma modalidade análoga ao futebol, está desenvolvendo, a gente fala análogo ao futebol porque a gente tem um futebol profissional de 11, né, vamos dizer assim, que é o que move o Curitiba. Esse é o core do Curitiba, né, o eixo central. Mas você tem outras modalidades esportivas que podem ser também desenvolvidas e exploradas a marca Curitiba junto com o clube, a associação. Então veja, o Clube de Regatas do Flamengo, olha o nome do clube, Clube de Regatas Flamengo. O maior formador, inclusive, do Brasil para as Olimpíadas e tudo mais. Isso, só que hoje você fala Flamengo, a primeira coisa que vem à cabeça é o futebol, mas é um clube que nasce aonde? É um clube que nasce nos esportes olímpicos de mar, de remo, ele nasce lá, entendeu? E aí vem fazendo essa migração. Hoje você tem um time forte do Flamengo, de vôlei. Basquete, vôlei feminino, da vôlei feminino é fortíssimo. O basquete do Flamengo é fortíssimo. E o próprio Curitiba, ele já tem hoje 2 esportes muito bem alicerçados, que é justamente o basquete com o Monster, que tem uma expressão fortíssima, e a gente tem o Croco, que é um time de futebol americano também forte, que conseguiu resultados expressivos e sem muito apoio. Então imagine, se você tem a torcida apoiando a marca Curitiba, lógico, o futebol em primeiro lugar, mas por que não também ter um time de futsal? O Paraná é um celeiro nacional de times de futebol de salão. A gente tem o Pato Futsal, Cascavel, são clubes que revelam jogadores para a seleção brasileira. Marechal Cândido Rondon. Então você tem uma série de possibilidades dentro do futsal, até mesmo para retroalimentar o processo de formação de jogadores do Curitiba. Inclusive, você falou do futsal, no Oeste, eu tenho parentes lá, as cidades param quando... Sem dúvida. Param para assistir. E assim, participa muito a participação da atividade também dos acadêmicos das universidades, né? Sim. Você pega o Neoeste da vida, você pega aquele pessoal que eles vão para contribuir para ser realmente atleta. Então, a gente consegue entender esse método de pertencimento que a gente fala do Curitiba sempre, mas expandir. Crocodiles, gente, com todo o respeito que a gente vê no Curitiba, mas o Crocodiles foi campeão brasileiro mais de 2 vezes já, né? 1 ou 2 vezes. 2 vezes, se não me engano, né? Sim, teve uma oportunidade que eles jogaram a final dentro do aqui Couto dentro do Pereira, Couto e tinha 10 mil pessoas dentro do clube. Em um ponto, acho que no último minuto. Então, assim, Sim. quando que a gente realmente começou a ter noção? Aí trazem lá agora, a NFL agora trouxe para São Paulo, Sim. Colocou lá no estádio do Corinthians. Poxa, então a gente já tinha essa visibilidade há mais de 10 anos aqui, e isso não foi explorado. Então, eu acho que isso é um ponto muito forte da questão E Lucas, até para finalizar, eu quero insistir no futsal, justamente porque dentro de uma metodologia de desenvolvimento de atletas, o futebol de salão, o futsal, ele é peça fundamental no desenvolvimento. Porque muitos atletas... esse atleta saiu do futsal. Não é que ele saiu do futsal. É que o futsal faz parte do processo de desenvolvimento de um atleta. A forma de trabalho é diferenciada, campo reduzido, a velocidade, a agilidade, o tempo de raciocínio, a tomada de decisão. Alex começou com o futsal. Ronaldinho Gaúcho. Enfim, tem uma série aí de jogadores que partiram do futsal. Mas então... ele tem que ser incorporado de uma forma que isso também vai trazer benefícios para o clube no todo, não só a associação, mas SAF também. Então esse olhar científico mesmo, que precisa ser observado, dos processos de desenvolvimento dos atletas dentro do futsal, dentro do futebol 7, dentro do futebol de campo, dentro de outras modalidades esportivas. Aqui em Curitiba está crescendo muito o tecbol, que é aquele da mesa. Tem campeonatos na Arábia Saudita que estão dando milhões de prêmios. E a gente tem isso porque é uma segmentação do futebol. A gente pode explorar, pode trabalhar de uma forma muito tranquila isso aqui em Curitiba. Então, eu vejo que existem oportunidades
enormes, gigantes, para serem exploradas dentro do Coritiba, mas que talvez não estejam sendo olhados com o devido carinho, com a devida atenção, para justamente alavancar a marca Coritiba. No caso da SAF, por exemplo, que não conhece a nossa história, a gente repete sempre que pode isso, talvez esse pertencimento, que volta repetindo essa palavra, eles talvez com um conselho, com um G5, com uma nova presidência da associação, mostrando esses fatores para eles, que às vezes não sabem nem onde fica Curitiba no mapa, muitas vezes. A gente fala muito da questão da regionalização, e é verdade. O pessoal acha que vir para Curitiba aqui, você vem para o Jardim Botânico, você vem para resolver uma situação particular, para no aeroporto ali, que nem é na cidade metropolitana, que é São José, vem para Curitiba, o pessoal conhece muito pouco. Ela sabe que tem 2 times aqui, né? O terceiro que agora não está muito bem das pernas aí, vamos dizer, que é o Paraná. Mas tem que entender, a pessoa que comprou, vou colocar agora a Tricorp em jogo, que precisa ser falado o nome da Tricorp pela má administração que tem feita nessa parte de futebol, entender essa questão da associação, entender o futebol do Coritiba como algo não só regional, mas algo realmente nacional, a importância do Coritiba, inclusive no cenário nacional, na década de 60, 70, 50, quando jogava com seleções fora do Brasil, o primeiro campeão, o Torneio do Povo foi o primeiro campeão do sul do Brasil a nível nacional, então assim, isso precisa ser relatado. E quando a gente consegue colocar em outros esportes, a visibilidade não é só da associação, a visibilidade é da marca. Da marca. Então, essa parceria da associação com a marca Curitiba junto à SAF, inclusive, né, Mari, falamos exaustivamente da última vez que pedimos, devemos pedir autorização para a SAF, para a utilização da marca, tem que ser reforçada não só pelos torcedores, pela SAF, pela associação, mas em um grupo de apoio mesmo. Falar, gente, vamos trabalhar, vamos fazer junto, vamos buscar na academia, quem que pode nos ajudar? Universidades que estão preparando, poxa, o que vocês conseguem? E isso é uma coisa científica. Não adianta falar na parte prática, é estudo. Né? É estudo, não adianta falar para você que vou tentar fazer um joguinho aqui, vou tentar arrumar um campinho, umas escolinhas de futebol aí nos bairros para trazer gente, que não é assim. Determina estudo, tempo e provavelmente qualidade também desse tipo de material. A gente vê muito nessa discussão de SAF no Brasil, que é uma discussão recente, né? O futebol virou um pouco estereotipada, né? O futebol negócio está aqui, o futebol clube, né, tradicional está do outro lado, como se fossem coisas distintas. Distintas e que se conflitam até. Né? E não, na verdade não existe uma... E talvez esse pessoal que venha do mundo corporativo, eles tenham essa visão meio, muito pura, existe uma técnica pura para administrar um clube de futebol. Isso não existe. Existe uma técnica, certamente, muito avançada, né? Ciência, tecnologia, mas ela precisa ser ajustada a uma realidade social, que é uma realidade de clube. Isso você vê, por exemplo, clubes que... Vamos pegar lá, você pega na Espanha, clubes como o Athletic Bilbao. É um clube de uma cidade ali de 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, Bilbao, se não me engano, tem. É um estádio que você vai, 50 mil pessoas, sempre lotado. Por quê? Porque existe esse ajuste. O ajuste do que é o técnico com o que é a característica da cidade. Né? Então é isso que precisa ser feito no Curitiba. Não é só chegar aqui, ter uma visão técnica, vou trazer um técnico, vou colocar um CEO aqui que manja tudo. Não, você tem que fazer esse ajuste. E isso passa muito por essa abertura da associação. Né? A gente estava falando, né, na questão das comissões, que vão ser muito importantes. O que vai dar suporte para desenvolver esses projetos são as comissões dentro do Curitiba, né? Comissões temáticas ali por temas estratégicos. E aí a gente vai ter um diálogo, precisa necessariamente um diálogo externo. Com quem? Quem que estuda isso? Quem que faz isso com excelência? Podemos ir na academia. O mundo acadêmico tem muita gente boa que a gente conhece do mundo acadêmico e de repente a gente vê o cara aí. Esse cara eu conhecia lá do mundo acadêmico. Tá não sei onde, tá no clube que hoje está sendo campeão da Libertadores, ou que estava nesse clube, ou o outro estava apitando uma partida de Copa do Mundo, sabe? E a gente percebe às vezes no Curitiba esse fechamento. Essa cidade tem muita gente boa que pode contribuir para o clube. Sim, concordo. Na nossa mesa, eu quero trazer até exatamente um caso concreto disso. O Curitiba é uma marca nacionalmente conhecida. Força. Tem muita força. Eu acompanhei um processo que a gente até discute, que é a primeira SAF do Brasil, que é de um clube amador. Então eu vou trazer aqui um clube amador para vocês. Foi feita uma SAF, eu acompanhei esse processo, um grupo extremamente competente por trás, extremamente competente, pessoas sérias, comprometidas. E qual que foi o resultado desse trabalho? A gente terminou agora aí, antecipou o processo de renovação dessa SAF. É uma parceria entre uma empresa
e um clube amador da cidade de Curitiba. A SAF ela tinha a proposta, uma proposta, como eu falei, consistente, com pessoas sérias, com um objetivo claro de formar jogadores. Então, isso é importante frisar. Ela tem uma meta a estabelecer. E aí eu trago você, torcedor Coxa Branca, para pensar junto comigo e refletir junto comigo sobre isso. Porque nós estamos falando aqui de um clube amador. E esse clube amador, em 15 anos, conseguiu revelar um jogador e colocar esse jogador na seleção brasileira de futebol. Então, assim, me desculpe, mas indicadores são fatores de sucesso dentro de uma empresa. Se você tem indicadores positivos, você sabe que a empresa teve sucesso. Dentro do futebol, o que seria o maior sucesso? Você conseguir revelar um jogador e colocar ele numa seleção de ponta, que é a seleção brasileira de futebol. Não só isso, mas dentro desse processo que ocorreu dessa SAF, que eu digo para vocês, não foi somente o jogador que chegou na seleção brasileira. Existem vários jogadores hoje colocados na primeira prateleira no futebol nacional. Jogadores como Léo Pereira, jogadores como Marcos Guilherme, que já passou de uma safra aí do futebol atual, Renan Lodge, que é o jogador que eu falei da seleção brasileira, Lucas Claro, Zé Rafael, o próprio goleiro nosso, o Morisco, saiu justamente de um clube amador, gente. De um clube amador. Mas por quê? Porque tem pessoas sérias fazendo o gerenciamento desse processo. Há um planejamento, né? Exato. Tinha um objetivo, talvez, claro, tem um objetivo claro Uma de meta. qual que é. Então, eles querem revelar jogador para montar um time de futebol profissional? Definitivamente não é esse o fator. O fator é revelar jogadores. E estão conseguindo fazer isso. Por que o Coritiba, que é um clube revelador, que é um clube que conseguiu vincular Ian Couto, Matheus Cunha, conseguiu revelar inúmeros jogadores. Agora, Igor Paixão aí, estourando. Tem vários jogadores que a gente pode colocar na primeira prateleira do Jesus futebol. também, Igor Jesus. Nossa, tem tantos jogadores. E o que faltou para o Curitiba nesse processo? Faltou justamente o processo de gestão, um processo claro, objetivo, de ter um segmento dentro do clube que vai cuidar do quê? Da revelação de jogadores. Passou a revelação de jogadores, vai trocar e vai colocar para a equipe principal. E aí você vai dar minutagem, aí você vai dar arcabouço para esse atleta ganhar cancha. E o que me causa estranheza é que não está claro o que a SAF quer ainda. Exato. Eu não sei se é o mesmo pensamento que vocês têm, mas não é claro para mim se a SAF quer ganhar dinheiro, se ela quer repassar o patrimônio para outro investidor, se ela quer realmente ganhar dinheiro com jogadores ou se ela quer ganhar títulos. Porque daí eu vejo um Botafogo Textor com a camisa do Botafogo ganhando Libertadores e eu nunca vi o seu Dancona com a camisa do Curitiba dando uma entrevista esclarecendo as coisas. O que você fala, Lucas, vai exatamente ao encontro do que nós estamos conversando aqui. É a falta de objetivo, a falta de clareza. E só para concluir esse case que eu trouxe aqui para vocês. Renovamos agora recentemente, por mais um período, então tem mais aí praticamente 20 anos pela frente, e não só com um clube, nesse mesmo ano, no ano passado, começo deste ano, ele fechou com mais um clube do Amador. Por que ele está fazendo isso agora com outro clube do Amador? É sinal de que dá errado o processo? Muito pelo contrário. É um caso de sucesso, dá certo, mas você tem que ter a transparência, os objetivos claros do qual é a proposta, do que se pretende fazer. E no futsal então, ali, por exemplo, que você estava comentando, sim, o Curitiba pode ir lá e pincelar dentro de casa. Perfeito, tá aqui dentro a receita do bolo. A gente não precisa buscar fora. Exatamente. E principalmente, o que eu queria fechar a nossa conversa é que todos esses jogadores que foram revelados com o Curitiba, eles tinham uma paixão, um vínculo com o clube, que é esse a maior dificuldade hoje para você colocar de um jogador na relação com o clube. É ele ter paixão pelo clube. E todos esses jogadores que eu falei que foram revelados pelo Curitiba, todos, sem exceção, todos eles falaram: eu gostaria de ter jogado mais com a camisa do Curitiba. Eu gostaria de ter ganhado títulos com a camisa do Curitiba. Eles estão demonstrando com clareza o amor deles pelo clube. E aí não é motivado somente pelo dinheiro, pela grana, que a gente fala que o jogador vai, aonde tem dinheiro. Também, mas principalmente por essa paixão que veio cativada dele desde as categorias de base e que vai transformar ele no atleta profissional. Nessa semana, dois exemplos, né? O Rafinha deu uma entrevista pelo Rafinha de São Paulo. Sim. Deu uma entrevista falando sobre a origem dele no Curitiba e toda a Forte trajetória. a entrevista. Cara, ali você realmente começa a entender
há 20 anos atrás. Sim. Você começa a entender como é que foi a trajetória. E o segundo motivo é o Moser, que assumiu o Curitiba agora e falou novamente das categorias de base, de conseguir trabalhar isso da melhor forma. Então, talvez trazer alguém com essa identidade, e não só a associação trabalhar nisso para trazer e colocar, botar na cabeça do pessoal, falar, ó, escutem a torcida. A gente tem gente boa aqui, assim como o Daniel falou, tem acadêmicos bons, tem professores, aqui a gente está falando numa mesa com 2 acadêmicos, são pessoas boas que entendem. Será que estão dispostos a ouvir? E aí a gente entra muito do que a gente sempre fala, né, Mari? Fiscalização e cobrança. Uma cobrança respeitosa, uma fiscalização séria e com transparência. Quando a gente envolve esse assunto, a gente sempre pensa no direcional, né? Para quem falo, como falo, né? Então, para quem falo? Com a SAF, com o Gabriel Lima, com o nosso representante que vai estar lá junto no conselho. E de que forma falo? Como é que eu vou direcionar isso? Como é que eles... Tem uma pecha que o que é de casa, o santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. Agora você olha, os nossos santos de casa fora estão tudo fazendo Todos milagre. fazendo. Tá Então, entendendo? tudo santo milagreiro, tudo coisa... Alguma coisa e aqui, tem, não é e aqui possível. não funciona. Mas não é isso, é porque justamente, né, a valorização interna é muito baixa, muito pequena. Então, aqui eu até quero mandar aqui um abraço para o André Mazuco, mas olha o trabalho que o André Mazuco está fazendo. O Dani está rindo porque ele sabe do que eu estou falando. Gente, trabalho fenomenal que o cara está fazendo. Saiu daqui de dentro. E a gente perde os quilates preciosos que a gente revela. Então, é complexo quando a gente quer trabalhar a gestão e a gente não dá continuidade de trabalho. A gente traz essa questão da torcida sempre, né? Voltando para a associação, indo para o clube e tal. E uma coisa que tá estourada aí é justamente isso, né? A torcida participando, a gente trazendo como associação a torcida, Mari encabeçando a nossa chapa, conduzindo nós todos para contribuir. Chegamos lá no Couto Pereira, que será reformado. Couto Pereira que agora quer reduzir capacidade. Nosso trabalho tem que ser de enfrentamento também a isso. Eu estou colocando esse tema sensível porque não nos cabe. Está no projeto, é a SAF que vai determinar. Mas é uma das defesas que a torcida está cobrando das chapas de se posicionar. Eu queria que a Mari falasse sobre isso, porque reduzir a capacidade do Couto Pereira, Mari, é um tema não só sensível, porque eles precisam ouvir a gente. Mas se a gente está fazendo um trabalho inverso de construção com o clube crescer, com mais de quase 3 milhões de pessoas na cidade e na região, reduzir não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, né? A gente fica até abismado, porque daí demonstra que talvez realmente não se tenha esses objetivos grandes, ou não se tenha metas bem definidas e estabelecidas que você vá conseguir cumprir a longo prazo, ou a curto, médio e longo prazo. Então a gente fica assustado, nós aqui como associação, eu acho que eu posso falar em nome de todos, somos completamente contra essa informação de diminuição de capacidade do estádio, porque, de novo, a gente pensa novamente em restringir o acesso a poucas pessoas, a manter lá dentro, porque daí você diminui a oferta de lugares, o que acontece naturalmente? O preço sobe. Você deixa aquele espaço, aquele local apenas para alguns que conseguem bancar aquilo. Então, para além de você não pensar grande, de você não querer colocar ou não pensar no Curitiba em grandes finais de competições, seja nacionais, seja sul-americanas ou, né, de Libertadores, a gente também vê que, puxa, você quer deixar o Couto ainda menor, o acesso dos torcedores ainda mais restrito, e daí você vê a visão geral é qual? Vamos elitizar esse clube novamente. E eu acho que o papel da associação o Curitiba é o clube do povo, né? A gente não pode perder isso de vista. Sempre fomos, e eu espero que sempre sejamos, o clube do povo. Que a gente vai abarcar todas essas pessoas. A gente quer, para além, talvez, de novos esportes, a gente pensar também em ações sociais. Puxa, o Curitiba se posicionar nisso, porque é importante, né? A gente pensar assim, nós somos um clube de futebol, ficou legal, mas a gente também pode fazer mais do que isso. Né? A gente se posicionar a nossa marca como uma marca que está ali pela sociedade também. Né? De que forma? Até essa questão da redução do espaço do Couto Pereira, sem sombra de dúvidas, para mim, isso é uma elitização. Mas se você vai elitizar, você tem que ter um produto bom. E não é que o Curitiba não é um produto bom, mas atualmente, vamos lá, tivemos uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Chegamos às fases finais do Campeonato Paranaense. Ok. E Campeonato Brasileiro, segunda divisão. Quais são as outras competições que nós temos em vistas para os calendários subsequentes? Se você tem Sul-Americana jogando todo ano, se você tem Libertadores jogando todo ano, se você chega sempre num G8, num G5 do Campeonato Brasileiro, poxa,
Aí faz sentido você ter uma valorização de mensalidade e uma redução do espaço de Couto Pereira, de estádio. Mas é justamente o oposto do que a gente vem trabalhando e o que essa chapa se propõe, que é justamente a democratização no sentido de dar acesso às pessoas no estádio, a participarem da vida do Coritiba. É justamente isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente não quer excluir, a gente quer incluir as pessoas. Os valores hoje, hoje inclusive viralizou, né, a questão dos valores da associação, e o que eu vou pagar de cadeira e tal. Quando o Daniel, inclusive, fala sobre essa questão do Bahia, né, de R$20 para você ser sócio da associação e você trazer o plano de sócio, para quem não entendeu ainda, você vai pagar os R$120, no caso, para ser sócio do clube sem nenhum benefício. Do clube, no caso, a associação. E você vai ter um pacote de jogos que você vai pagar para a SAF. Tá? Então, um exemplo, você pagaria lá seus R$60 para a SAF, mais 120 para ser sócio do clube. E a nossa briga, justamente, que está, inclusive, para trazer conhecimento para você, é que esse conhecimento de pertencimento do Coritiba é você entender o que você faz parte, aonde você está. Você quer assistir jogos, ou você quer fazer parte da associação, ou você quer fazer parte dos dois. E tem que ser um valor bom, Daniel. As comissões que você comentou, justamente esse entretenimento de trazer a participação do sócio que paga da arquibancada ao sócio que está na social. Como que você consegue enxergar e visualizar isso nas comissões dentro? Como funciona hoje dentro do conselho? Como que funciona isso na parte estrutural? Porque a gente sabe que o conselho diminuiu muito. E como você tem, sei lá, uma ideia, a gente vê muitas ações, como a Mari falou agora, do cultural, como o próprio Guilherme falou em relação às estruturas de base e tudo mais. A gente precisa de comissões, no caso, dentro do próprio clube, para a gente conseguir entender e conduzir isso para a SAF. Essas comissões, o Coletivo Coritibano, que já fez um bom trabalho, Coriaço, Coriação, a gente tiveram vários desses movimentos. Trazer essas pessoas para a associação, em que sentido político, no caso histórico, contribui, de fato, para a melhoria da coletividade? Você, como estudioso do caso. Então, eu vejo assim, existe uma discussão bem fraca, assim, ou uma ideia muito fraca que se criou no futebol do torcedor consumidor, né? O torcedor consumidor, ele existe, obviamente, né? Existem categorias clássicas, tem autores que falam, mas enfim, existe aquele torcedor que ele vai muito pelo resultado, vai muito porque tá ganhando, vai muito... Hoje, se você pegar na rede social, Instagram, você vai ver que o Cristiano Ronaldo tem mais seguidores que clubes, né? Ele tem... Porque mudou, assim, muito a forma do torcer. Só que assim, a gente pode olhar, por exemplo, um caso aqui em Curitiba mesmo. Um clube que tinha um projeto de se tornar um grande clube, né? Foi criado esse clube, né? Colorado Pinheiros. E aí, um clube que começou ganhando muitas coisas. Só que, aí eu tô falando de uma pessoa que era do Paraná Clube, né? E me falou que ele sente que ali se perdeu uma identidade com o clube. Então, quer dizer, você tem pessoas que vão quando o clube está vencendo, quando ele está ganhando, mas a longo prazo, quando o clube passa um período de crise esportiva, como o Paraná passou e como o Coritiba já passou também outras vezes, por exemplo, na década de 90, isso não se quebra, porque o pertencimento é muito forte. O pertencimento não é só pela vitória, o pertencimento não é só pelo momento, o pertencimento vem de família, o pertencimento envolve outras coisas. E existe uma discussão, talvez essas pessoas que venham do mundo corporativo, de tentar olhar para o torcedor só no que ele pode consumir daqui. E o torcedor percebe isso, como ele está sendo tratado. E se você, por exemplo, abre um canal, um lugar de pertencimento, como é a associação, para que o cara se expresse de diversas formas, para que ele participe, para que ele construa o clube, né? Que essa coisa, assim, é um sentimento, é um pertencimento mesmo, uma coisa mais abstrata, ele é parte daquilo, é parte dele, é parte... O clube é uma grande família, na verdade, é um sentimento de família, né? Vou usar o que ele falou, o Guilherme falou. Clube heterogêneo. Heterogêneo. Ele agrega de diversas formas. Os filhos fazem amizades, as pessoas acabam casando, e por aí vai. São diversas então, áreas da vida que você conecta ali, né? Você tem um ambiente cultural, um ambiente social, de convivência, de tudo. Não é só futebol. Não é só ali consumir, apaguei, vim, assisti, fui embora. Não é isso. É aquele cara que vive, porque a família faz parte, alguém já de alguma forma com o clube se tornou conhecido, ou, sabe, são várias conexões que você estabelece com o clube. Então isso é muito importante. As comissões, elas são uma forma de você trazer, por exemplo, pessoas que entendem muito de alguns temas estratégicos, por exemplo. Você pode criar comissões ali estratégicas e traz essas pessoas afinadas e essas pessoas vão sentir que elas estão construindo o clube, principalmente porque elas têm capacidade para isso, né? A gente pode, nosso estatuto já prevê atual, né, que precisa ser atualizado, né?
Mas ele mesmo já traz isso já foi feito tempos atrás e funcionou muito bem. Como que funciona a comissão, como que elas... aliás, os clubes no Brasil, muitos ainda, infelizmente, funcionam assim, o nosso. Ele tem muito poder, é muito forte o poder no executivo, né? É o presidente, é o grupo do presidente. Eles têm um plano lá, levam para o conselho, né, dá uma olhada, é isso aí, não é o que eu tenho que voltar, tenho que estar aqui ou não ali, então vai desse jeito, né? Não existe, sabe, vira uma coisa meio vazia e vira um populismo para quem é de fora, para quem não acompanha ali mais próximo, não consegue ver, às vezes, discussões se tornam vazias. Por exemplo, uma grande euforia, agora vem SAF, como é que se dizia? Não seremos clube satélite? Não seremos clube satélite, era uma, mas tinha outra, como é que é? O dinheiro não é mais o problema com o Curitiba, tinha até um meme. O dinheiro não é mais problema agora fazer contratações de fora, agora o Curitiba tá rico. Então, até figurinha tinha, né? Sim. O Curitiba tá rico. E aí você empobrece muito esse tipo de coisa, que deveria, esse tipo de discussão, por exemplo, deveria ter sido muito bem feita no Conselho. O Bahia fez isso. Quando foi proposta a questão da SAF, que vem o grupo lá, City, eles formaram comissões para estudar aquele tema da SAF no Bahia. Né? A gente fala do Bahia porque é um exemplo que está aí, né? Poderia falar de muitos outros. É importante você olhar para os outros clubes também, como que isso está se dando. E trouxe a conscientização dos torcedores, por exemplo. Dá um exemplo aqui, que a gente escuta bastante. A torcida organizada. Porque nosso G5, como já foi ouvido várias vezes, tem membros de torcida organizada. Ora, se não tivesse membros de torcida realmente que são tão apaixonados e malucos pelo Curitiba como o Espeto e o Luiz, que são tão apaixonados e continuam ainda labutando, trabalhando e estando aqui junto com a gente para fazer ainda melhor, eu falei, olha, realmente o torcedor organizado ele precisa não só ser ouvido, mas participativo. E Lucas, até nisso que a gente está falando aqui, do clube, a SAF olhar para o torcedor como um consumidor, a gente nega a nossa própria existência. Sim. Coxa Branca. Da onde que surge o Coxa Branca? Todo mundo que é Coxa Branca sabe de onde surge. Surge de uma pecha de um cidadão de um outro clube e que é ironizado e que a gente assume como. Exatamente. O clube Curitiba nasce de imigrantes. Para quê? Para eles terem as raízes preservadas. Assim como outros clubes aconteceram isso. Então você vê que o objetivo do clube ele está muito mais relacionado a questões culturais do que propriamente mercadológicas de consumo. Então a gente precisa cuidar e preservar dessas origens, desses pontos cruciais que são a base que mobilizam e aí sim transformar. Exatamente. Por que o Curitiba... Vamos lá. Por que o Curitiba nunca fez uma Oktober? Isso é algo que a gente pode explorar na associação. Sem ser a Coxa Run, que eu acho que hoje é a sensação. É a única que eu lembro que eu falo assim, poxa, quem que de fora que pode utilizar. E por que a gente não faz uma Oktober do Curitiba? Pensando no quê? Pensando justamente... Isso, pensando exatamente no quê? É um clube nativo de alemães, e a gente tem aí uma festa que traz a cultura alemã. Vamos vincular o Curitiba com essa festa. Isso é algo que a associação pode explorar. É algo que é social. A gente vai conversar com pessoas, vai explorar, e a gente vai trazer pessoas para dentro. E o clube social... Desculpa, pode continuar. Eu vejo muito Curitiba, assim, essa ligação. É muito interessante a história do Curitiba, porque ele tem uma ligação muito forte com a cidade. É um clube de germânicos, né? São germânicos que estão aqui, Essenfelder, E assim, os germânicos naquela época, eles eram meio que... Eles tinham que se integrar com a cidade. Por quê? Porque eram os germânicos, tinham os italianos, tinham os ucranianos, mas aqui existia uma aristocracia, que era uma aristocracia luso, né? Luso brasileira, e eram eles que eram da erva mate, eles que mandavam, eles ocupavam postos políticas, e os germânicos chegam aqui, né? Existem algumas figuras ali ricas, né? Tipo a família Auer, alguns ali, mas em geral eles eram... classe média, e eram meio que pau para toda a obra, porque alguns também trabalhavam em volta da cidade. Enfim, os germânicos eram assim, uma classe média que precisava se integrar com a cidade. Eles não tinham essa alternativa de se fechar, porque se eles se fechassem seria muito ruim. E aí é muito interessante, porque você vê os clubes que surgem na época em Curitiba, eles adotam nomes estrangeiros. América, Internacional, Britânia. E esses germânicos não, eles escolhem, aí existem, né, teorias, eles foram chamados de curitibanos quando eles vão jogar a primeira partida, e depois vira Curitiba. Mas por que esse nome? Por que eles, germânicos, existiram clubes na época, o Sport Germania, se não me engano, em São Paulo, no Rio Grande do Sul teve o Fußball, não sei das quantas, mas eles preferem um nome, então essa vocação de se integrar com a cidade, eu acho que é muito da história do Curitiba.
E ele se torna muito forte. Você tem depois o Couto Pereira, que é um nordestino, que é o nosso estádio. Nosso estádio é o estádio das multidões, é um estádio, né, daquele conceito estádio arredondado, né, tipo Maracanã, Mineirão. E você vê que o Curitiba cresce muito junto com a cidade. Por quê? Porque ele tem essa vocação de integração com a cidade. E a gente olha para a história do Curitiba, isso está muito ligado com ele se tornar forte. Evangelino também é um pode dizer, o Evangelino era um grande populista, né? Mas era um momento que o Couto Pereira estava sempre lotado. Então o Curitiba ele se torna forte muito nisso. Eu acho que isso se perdeu nos últimos tempos. E a gente tem que retomar isso. Exatamente. Por isso que a gente tem um historiador. Olha que maravilhoso. A gente ficou vivendo, aprendendo. Você que está assistindo, a Chapter Eternamente Coxa ainda ensina, leciona, ajuda e com certeza, sem dúvida alguma, a gente vai conseguir colocar em tema e discussão isso. Porque a gente está, 32 anos de coxa eu tenho, e eu não tinha essa noção histórica. E é uma realidade. O October faria muito sentido mesmo. Poxa, Lucas, tem lá ideias como o Coxa Run, que aparece. Olha quanta coisa dá pra gente colocar a mais. Jantar, né? Voltar de volta, sim, Coutos do futebol. E isso talvez... tudo a associação pode trabalhar. Sim. Porque é a função do clube, é a vocação do clube social, é a vocação do clube participar, envolver, integrar novas gerações antigas, historiadores, pessoas do clube, pessoas que marcaram história, pessoas que podem contribuir, famílias que tenham registros. Enfim, a gente tem uma gama, uma possibilidade muito grande de avançar nesse sentido. Então, o pouco que a gente tem é o muito que a gente tem mesmo, porque realmente a gente tem muita coisa para explorar. E eu tenho para mim, de uma forma muito clara, muito cristalina, se a SAF observar isso aí, vai crescer todo mundo junto. Exatamente. O sucesso do Coritiba vai ser o sucesso deles, né? Sim. A gente fala, pô, a SAF, o contrato foi ruim. Claro, a gente quer ver o bem do nosso clube. Então, a gente vai até o fim pelo nosso clube. Mas, se a gente puder trabalhar juntos, para que o caminho se convirja e a gente cresça junto, ótimo. Melhor ainda. Então, a gente pode ser um clube grande, um clube de expressão nacional e que consiga ganhar títulos, mas também trazer dinheiro para eles, e tá tudo certo. Parceria tem que ser ganha-ganha. Exatamente. Não pode ser ganha-perde. E no modelo que tá hoje, infelizmente, tá ganha-perde. A gente perde financeiramente e perde na questão de futebol, né? Perde os cabelos, perde a paciência, perde dinheiro, perde tudo. A gente vai pro estádio e fala assim, cara, hoje eu vou ver como é o meu nível de estresse hoje. A gente tá virando, na verdade, um clube de amigos. Quando a gente vai pro estádio, a gente sabe que o Curitiba não vai jogar tão bem e fala assim, poxa, esse clube de amigos precisa ser fortificado. E eu acho que esse é o intuito da associação. Gente, a gente tá caminhando pro final e eu queria muito que vocês conversassem e falassem diretamente com o público e não só pedisse o voto, porque eu acho que é importante que a torcida entenda que não é só o voto a questão da importância que nós temos aqui. O voto é o primeiro passo. O segundo passo é realmente conseguir entender o que realmente a Tricorp colocou para nós. Isso é análise de contrato, o contrato ele é confidencial, não dá para ficar prometendo rios e fundos imundos e tudo mais. A gente sabe que isso tem uma delimitação jurídica para isso. Porém, a gente precisa trabalhar em conjunto para entender o que a SAF quer. Me parece que não foi explicado até hoje, não só para a torcida, tá? Mas não foi explicado para a SAF quem é a torcida do Curitiba. E eu não vi nenhum movimento até hoje, como esse ano foi, através do coletivo, das torcidas, de todas as torcidas juntas. Inclusive ali, quando a gente coloca os espaços do estádio, a Protorque com a Social, esse movimento unido, de olhar e falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E surge um movimento, através aqui de vocês, para conduzir isso, de pessoas diferentes, uma mescla heterogênea, como a gente já falou, de pessoas com várias identidades, histórias, pensamentos, estudos diferentes, academias diferentes, e pessoas que talvez também não tenham uma faculdade, mas podem contribuir. E acho que isso é elementar. Às vezes a pessoa, poxa, tô me sentindo mal, porque às vezes a pessoa sabe mais que eu. Não, todo mundo é chamado e é muito mais que bem-vindo para participar e nos ajudar nisso. O clube é uma construção coletiva, né? Dessa grande heterogeneidade, desse grande mosaico que é o Curitiba, né? Então, é isso aí. A gente faz... o Curitiba se faz com suas mãos, né? Eu sempre escutei isso do meu pai, né? De estátua a estádio, de estádio a contribuição realmente de ajudar. Quem viveu a história dos anos 90, eu nasci nos anos 90, eu fui sócio do Paraná Clube por causa das piscinas, quando a gente fala de social, eu torcia pro Curitiba e no final de semana ia lá com o social do Paraná. O Paraná aconteceu, infelizmente, uma administração. Se a SAF tá fazendo isso, a gente conseguir fazer um social
forte, um associativo forte, uma delimitação cultural forte. Trabalhar o pertencimento, como você tanto fala, eu falo, do Coxa Branca em si, ensinar as nossas crianças, ensinar realmente a potência que é o Curitiba, eu não tenho dúvidas que não tenham um sucesso, vamos dizer assim, não só claro, mas um objetivo claro, não só da associação, mas também do Curitiba. Daniel, queria que você falasse para nós e conversasse com o povo, explicasse e determinasse a nossa vitória simplesmente assim, ó. Dia 27 é importantíssimo para o Curitiba, é um momento crucial para o Curitiba. São duas coisas que são cruciais hoje para o Curitiba. Uma delas é a Tricorp e a SAF efetivamente entenderem o que é o Curitiba. De uma forma ou de outra, isso é necessário. Então é preciso que a gente demonstre muita força, a gente tenha uma representação muito grande nesse dia 27. Então é por isso que eu peço teu voto, para que realmente a torcida se faça presente e mostre a toda a sua força nesse momento. E existe um outro motivo, a associação precisa ser um lugar efetivamente da comunidade Coxa Branca, de representação dessa comunidade tão grande, tão heterogênea e assim, tão potente. Então é por isso que eu peço teu voto, para que no dia 27 venha conosco e comecemos, né, essa reconstrução do Curitiba, porque o Curitiba não é o que está acontecendo aí nos últimos anos. O Curitiba, a gente sabe da dimensão do Curitiba, nós sabemos do poder do Curitiba, e é necessário que isso comece a se fazer, comece a ocupar um lugar institucional, né? Comece a se fazer presente efetivamente a partir desse dia 27. Torcedores, o pedido é simples, é objetivo, mas é muito claro. A gente precisa entender que a SAF, ela precisa de um processo de fiscalização transparente e a gente precisa acompanhar todos os seus planejamentos. Os seus objetivos têm que estar claros. Eu insisto na situação de que a gente precisa e pode encontrar ótimas alternativas, ótimos meios e formas inovadoras de a gente conduzir a associação. A gente tem um grupo aqui heterogêneo, com pessoas de qualidade que estão preparadas para esse processo. Então, eu chamo você, torcedor, para analisar especialmente as nossas propostas, entender o nosso propósito e que nós estamos engajados, estamos imbuídos do propósito de acompanhar essa SAF e, principalmente, transformar a Associação do Curitiba. É um discurso que eu venho falando diversas vezes, a gente não pode comparar o Clube Curitiba com outros clubes, nós temos um perfil diferenciado, mas nós estamos aqui dedicados para isso. Nós somos todos torcedores, saímos da arquibancada sim, mas temos engajamento e temos formação para isso. Então eu conclamo vocês, no dia 27/12, votar na chapa Eternamente Coxa. Olá, torcedor Coxa Branca. Estamos aqui mais uma vez pedindo o seu apoio no dia 27 de dezembro. É uma data complicada, mas o Curitiba eu acho que nunca vai ser fácil. Então contamos com vocês nesse dia 27 para o início da nossa mudança, para demonstrar o início da nossa força. E é um ponto de mutação que a gente espera que realmente seja o momento do clube se alinhar com a torcida, com o futebol, com a SAF, e a gente possa fazer história nesse clube. Bom, galera, era isso. Agradecemos aí todo mundo que contribuiu, que ajudou, que tá vendo a chapa Eternamente Coxa crescer. Quando você vota lá nas enquetes que são fornecidas pelas torcidas, pelas páginas, a gente tem ganhado muitos votos, acima de 75%, 80%. Nós agradecemos aí, a gente sabe que o dia 27, como todos falaram aqui, é importantíssimo. E contamos com vocês aí nessa reta final. Teremos mais podcasts, provavelmente, né, para explicar ainda mais o que está acontecendo. Mas agradecemos vocês aí, agradecemos cada componente, cada pessoa que está junto com a gente aqui, o G5 maravilhoso que nós estamos fazendo. Obrigado.